Hoje na nossa aula a gente vai, então, de alguma maneira unificar esses conceitos que foram discutidos nas últimas aulas, né, de trabalho e calor, no que é conhecido como a primeira lei da termodinâmica. Então, basicamente o que a primeira lei faz é introduzir uma nova quantidade, que é a energia do sistema, tá? Que relaciona duas outras quantidades, trabalho e calor, que não são propriedades do sistema, mas são propriedades do processo pelo qual o sistema passa, né? Como a gente discutiu nas últimas aulas. Então, se eu olho esse exemplo aqui de um gás confinado, esse gás ele pode sofrer variações no volume, e essas variações de volume elas nos dão um tipo de trabalho que pode ser feito sobre o sistema, né? Um trabalho mecânico que está associado justamente a, né, um pequeno passo aqui, vai me dar uma pequena quantidade de trabalho associado ao pequeno ΔV, né, o dV, o diferencial do volume nesse processo, pensando sempre, né, num processo quase estático. Bom, quando esse gás é comprimido ou expandido, pode acontecer dele trocar calor com a vizinhança. Tá? Então, ao longo do processo, onde o sistema começa aqui num certo estado inicial, ao longo desse processo, energia pode ser trocada com a vizinhança de duas formas, né? Ou via trabalho ou via calor. Claro, a energia pode entrar mais do que saiu, ou pode sair mais do que entrou. Então, tudo isso vai influenciar o quanto vai permanecer de energia no sistema, o valor, então, da energia final. Então, ao contrário de trabalho e calor, a energia é sim uma variável de estado. Se o sistema está num estado de equilíbrio bem determinado, ele tem não necessariamente um valor de energia bem determinado, mas um valor que ele é bem determinado em relação a um estado de referência arbitrário que a gente escolheu. É muito complicado, claro, em alguns modelos, em alguns sistemas mais simples, a gente até pode fazer isso, mas sempre vai ter um estado de referência ao qual a gente vai associar, por exemplo, um zero de energia. Então, quando eu digo a energia do sistema no estado inicial aqui é UI, está implícito que esse UI ele é medido, ele na verdade é um ΔU que foi medido em relação a um estado de referência. Tá? O sistema tem tantos joules a mais ou a menos do que o estado de referência. E esse estado de referência vai ser usado sempre, porque o que faz sentido mesmo do ponto de vista físico é uma variação de energia, acessar o valor exato, o valor real da energia de um sistema é algo muito complicado. O que faz sentido do ponto de vista experimental é, bom, eu tenho um sistema e eu não faço a menor ideia qual a energia dele, mas eu faço uma série de processos e eu consigo medir a variação de energia. Então, a quantidade observável que faz sentido físico, que é acessível ao experimento, são, né, as variações de energia. Para deixar isso um pouco mais intuitivo, a gente costuma fazer essa analogia com a água de um lago. Tá? Bom, então, o que é importante aqui é que a analogia ela relaciona o volume da água com a energia interna do sistema. Tá? Toda a energia do sistema. Se a água entra ou sai desse lago, não importa de que forma isso aconteceu, né? A água pode entrar chovendo, ou pode entrar porque tem um riozinho que chega aqui nesse lago, ou ela pode sair porque evaporou, ou
porque na outra ponta do lago tem um outro rio que começa ali, tá? Então, existem várias maneiras de aumentar e de diminuir a quantidade de água desse lago, mas uma vez lá dentro, água é água, tá? Não tem aquele papo lá de água velha, água nova que a gente discutiu lá na primeira aula. Água é água, tá? Então, depois que tudo se juntou ali, não tem mais como saber se uma fração dessa energia chegou, era calor no início ou era trabalho, mas depois que entrou, tudo vira água. Antigamente, a gente vai mencionar, volta e meia, isso, o pessoal achava que o calor era uma espécie de fluido, né? Aqui o que a gente está dizendo é que não é só o calor, toda a energia é uma espécie de fluido. E como fluido, ele vai se conservar. Se algo entra, né, vai aumentar esse nível, né, marcado nessa estaca que eu coloco lá no fundo do lago. Mas o que eu não tenho como fazer é, por exemplo, dizer que o calor é um fluido, o trabalho é um fluido, porque eu posso transformar um no outro, tá? Então, a analogia que a gente está fazendo aqui não tem nada a ver com essa teoria antiga do calórico que considerava calor como um fluido, tá? Então, de novo, a analogia é com toda a energia, não com uma parte dessa energia. Então, é muito difícil, né? Vocês notem que o perfil aqui do lago é uma coisa complicado, ele muda com o tempo, diferentes partes do lago vão ter perfis diferentes. Não é uma piscina, tá? Numa piscina eu consigo estimar o volume de água de uma maneira bem melhor, porque a piscina tem um fundo plano ou inclinado, mas é simples de calcular. Aqui é muito complicado. Então, eu não sei qual é o volume total de água, tá? Que é o equivalente de não saber o valor da energia de um sistema. Mas o que eu consigo fazer? Eu consigo colocar uma escala e medir variações na quantidade de água. Eu tenho como dizer, o nível desse lago aumentou 10 centímetros, baixou meio metro, tá? Esse tipo de informação eu consigo. Então, o que o experimento tem acesso aqui é o nível do lago. O que eu preciso fazer? O que eu gostaria de fazer é dizer, bom, se o meu nível passou de 7, que é onde está marcado agora ali, né? Se ele passar aqui para 8, qual foi o volume de água que entrou nesse lago, tá? Então, se eu consigo fazer isso, significa que eu consigo medir variações no volume de água, que é o equivalente em termodinâmica, a medir variações na energia de um sistema. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é calibrar essa minha régua, tá? Então, sei lá, eu posso pegar o recorde histórico eu aproveito que tem uma seca brutal e digo, bom, o lago chegou aqui, então ele nunca vai baixar disso aqui. Então, aqui eu vou dizer que é o meu zero, tá? Então, eu deveria ter já colocado um zerinho aqui, mas não importa. Aí, é muito complicado eu fazer uma medida de quanta água está evaporando ou de quanta água está caindo das nuvens, né, por causa da chuva. O que não é tão complicado é fazer um dique, uma represa aqui do lado, né? Eu posso fazer uma aqui também, posso botar um teto, fechar, tá? Então, ao fazer o teto, eu elimino, deixa eu limpar aqui. Então, eu faço um teto, com isso eu elimino a evaporação e a queda de água, tá? Então, eu estou eliminando esses mecanismos de troca de água aqui.
a esses dois mecanismos que eu eliminei por causa desse telhado, a analogia deles é com o calor. Tá? Então isso seria equivalente a pegar um sistema e colocar ele dentro de paredes adiabáticas, tá? Dentro lá do meu calorímetro que tem paredes adiabáticas. Então eu estou fazendo agora, qualquer coisa que eu fizer nesse meu sistema termodinâmico vai ser um processo adiabático, não vai ter troca de calor. A água que entra pelo rio que chega ou que sai por esse outro rio é o análogo do trabalho. Então, o que eu estou fazendo aqui é, de alguma maneira, controlar o acesso da água por uma via que eu consiga medir. Tá? Então, agora que eu eliminei a evaporação e a chuva, eu fecho essa saída e a única causa de variação do nível da água vai ser essa entrada. Aqui eu faço uma represa, né? Faço um dique, coloco uma torneirinha aqui, tá? E aí eu meço o fluxo de água. Aí eu coloco 1 litro de água e vejo, né, para onde foi o meu nível. Aí boto outro litro de água e vejo para onde é que foi o meu nível. Essa escala, obviamente, não vai ser uma escala linear, mas vai ter um monte de tracinhos ali, com umas distâncias malucas entre eles, dizendo, por exemplo, cada metro cúbico ou cada, sei lá, quilômetro cúbico de água que entrou aqui no sistema. Tá? Por quê? Porque eu consigo fazer uma medida controlada. Tá bom? Então, isso significa agora que a energia do sistema, ela não só é controlável, tá? Eu consigo controlar de onde vem para onde vai, mas eu também consigo medir. Ela é mensurável, tá? Ela passa a ser um observável que faz sentido físico. Bom, então o grande problema é que o pessoal achava, né, como eu disse, que o calor é um fluido. E sendo um fluido, ele deveria se conservar. Tá? Bom, aí aqui vocês têm esse artigo do Thomson, que era o Conde Rumford, ali por volta de 1800, tá? Não é tão antigo assim. Tá? Então essa é a altura onde esses conceitos começaram a serem esclarecidos. Então o Thomson ele tem as primeiras observações de que em processos com atrito o calor ele era gerado. Se ele fosse um fluido, ele deveria ser simplesmente transferido de alguma coisa, né, de uma parte para outra. A energia é um fluido, então a energia pode ser convertida. Eu posso produzir calor a partir de outra energia, mas não era isso que o pessoal achava. Então, aqui na figura, isso aqui é uma broca, então tem um metal aqui girando, tá? E essa broca estava fazendo o buraco aqui desse canhão. Então, metal no metal ali, tem bastante atrito. Então essa foi uma das primeiras observações documentadas, né, publicadas. Esse aqui é o artigo. Esse artigo vocês acham o PDF na rede, eu cortei do PDF aqui. Então, o Rumford se deu conta de que o calor estava sendo produzido do nada aqui. Né? Então, ele fez esse artigo dizendo, olha, a teoria do calórico tem problemas. Tá? E foi fortemente criticado, ninguém deu muita bola para ele. Tá? Mas daí esse problema começou a aparecer. Depois o próprio Joule, né, que é o que a gente vai falar bastante aqui, vocês lembram do efeito Joule? Então essa foi uma das primeiras evidências que o Joule encontrou também, de que o calor não podia ser um fluido, porque ele era gerado. Então quando ele produzia uma corrente elétrica num fio, né, como numa lâmpada, daquelas lâmpadas antigas incandescentes, isso dissipa calor, tá? E tanto calor que a gente chega a emitir luz
ao mesmo tempo. Mas da onde vinha essa energia? Certamente não era calor que estava fluindo ali para a lâmpada. Bom, depois o Joule fez uma série de outros experimentos para medir, né, essa energia, essa nova quantidade. Esse aqui, né, o que eu chamei aqui de experimento do Joule, é um dos experimentos que ele fez, não quer dizer que seja o único. O Joule fez então uma série de caminhos possíveis para levar um sistema de um estado inicial até um estado final, através de processos que ele conseguia medir a quantidade de energia que estava sendo colocada no sistema através de outros meios que não fossem a termodinâmica. Tá? Então, aqui, o que ele faz é o seguinte, ele tem um fluido aqui dentro, com um termômetro enfiado ali para medir a temperatura. Ele sabe qual é o calor específico, a capacidade térmica desse líquido. Se ele mede a variação de temperatura, né, isso aqui é um calorímetro, ele consegue saber qual foi o calor que esse sistema recebeu. Né? Tem uma variação de temperatura, essa variação de temperatura foi provocada por um calor aqui. Então, e ele consegue obter. Mas o que ele quer medir é qual é o equivalente mecânico desse calor. Qual é a energia que um sistema mecânico vai dar para o meu fluido aqui dentro para produzir aquela quantidade de calor que ele mede via termômetro. Então ele coloca esses dois pesos, né, que vão cair aqui e vão fazer girar esse sistema de pás que estão dentro desse fluido. Tá? Isso aqui vai ser um processo que vai injetar energia no sistema. Tá? Então essas pás elas estão empurrando o líquido, tá? Então eu estou fazendo um processo mecânico que transfere energia via trabalho. Tá? Se vocês olharem no material, a gente não vai chegar a discutir, mas eu coloquei um exemplo que mostra, a partir né, do conhecimento de como a pressão vai aumentando em função ali do movimento das pás, como é que a gente poderia calcular essa energia. Tá? Mas aqui para nós a ideia que é importante. Então, esses sistemas, como tem muito atrito aqui, é um sistema muito viscoso, funciona mais ou menos como quando vocês jogam alguma coisa. Né? Se vocês jogam um objeto de uma altura muito alta, tá? Ele acelera, ele aumenta a velocidade até que ele atinge o que se chama de velocidade terminal. O arraste das pás aqui dentro do líquido, ele funciona de maneira parecida com o arraste de um objeto que foi lançado na atmosfera, mas depois que a velocidade já atingiu a velocidade terminal. Né? Então, vocês, quando andam de carro, né, todo mundo já fez isso, já botou a mão pela janela, e quando o carro começa a andar, vocês notam que vocês aos poucos começam a sentir a resistência do ar. Quanto mais rápido o carro anda, né, quanto maior a velocidade, maior é essa resistência. Então, quando um objeto cai, o peso dele é constante, mas a força para cima, que é esse arraste, ela vai aumentando. Até que chega uma hora que a velocidade, que o peso compensa essa força para cima e a força resultante dali para diante é zero. Tá? Então, quando chega nesse ponto, a velocidade atinge a que a gente chama de velocidade terminal e o sistema continua descendo com velocidade constante.
Como esse meio aqui é água, né, é muito mais denso do que o ar, esse movimento aqui ele já praticamente começa na velocidade terminal. Então, essa subida ou descida aqui acontece com velocidade constante, médio tempo, tá? Consegue saber qual é a velocidade com que ele está andando, então consegue saber a variação da energia cinética, consegue medir a altura, consegue saber a variação da energia potencial gravitacional. E essa é a energia que o sistema mecânico perdeu, né? A diferença, né, entre o que ganhou de cinética, perdeu de potencial, vai ser a variação de energia mecânica, e essa é a energia que foi injetada pelas pás aqui no sistema. Então é um experimento onde se consegue medir com facilidade, ou com uma certa facilidade, a energia mecânica envolvida e, ao mesmo tempo, medir a energia térmica envolvida. E o que o Joule fez foi mostrar que diferentes processos, né, eles acabavam dando sempre a mesma relação entre a energia térmica medida e o trabalho mecânico envolvido. Tá? Então, isso mostra, né, que essas duas quantidades são equivalentes. O calor é uma forma de energia. Então, a caloria que tinha sido introduzida para medir calor é também uma unidade de energia. E isso aqui, essencialmente, é o resultado do Joule. O Joule, obviamente, não usava essas unidades modernas que a gente usava, que ele usava, deixa eu passar aqui, depois eu volto. Essa aqui é a lápide do Joule, esse númerozinho aqui em cima, né? Alguns físicos têm essa coisa de deixar na sua lápide um resultado importante, né? O Boltzmann, a mesma coisa. Mas esse número misterioso aqui que tem na tumba do Joule é exatamente essa relação, né? Essa equivalência calor-trabalho, com as unidades malucas que ele usava, né? que é o BTU, né? Que é uma unidade térmica inglesa, o B é de British Thermal Unity, tá? Que se usa até hoje em ar-condicionado, né? Então, esse número dele, né, está próximo do valor que se tem hoje, que é qual é o calor que tem que ser dado para um sistema para levantar, né, 1 pound, que é mais ou menos meio quilo, de um pé, que é mais ou menos uns 30 centímetros. Tá? Mas é a mesma ideia. E vocês notam que o valor que o Joule considerou, né, o melhor que ele tinha, não está muito longe do que se sabe hoje. Essa precisão para a época era impressionante, né? Esses resultados começaram a ser aceitos à medida que os experimentos começaram a ser feitos com uma precisão que passava a não deixar mais dúvidas do que estava acontecendo, né? E o Joule, né, alguns historiadores levantaram a hipótese de que a habilidade que ele tinha em produzir esses experimentos com uma precisão muito boa é porque ele vinha de uma família, e esse era o negócio da família, de produção de cerveja, né? Que quem produz cerveja em casa, não é meu caso, tá? Sabe que é um processo complicado que a gente tem que tomar, tem que seguir, né, bastante à risca os protocolos. Bom, mas então o que o Joule faz aqui nesse experimento é, ele elimina todas as fontes de calor, né? Ele faz um procedimento num sistema que está isolado adiabaticamente, que é o equivalente lá da nossa analogia do lago, a eliminar a evaporação e a chuva. Então ele eliminou a troca de calor e com isso ele consegue associar a variação de energia que o sistema aqui dentro tem com aquele trabalho mecânico que ele consegue medir. Tá? Então, não importa qual é o processo que ele faça,
quando ele chega no estado final, por diferentes caminhos, ele acaba sempre com o mesmo, né, se ele faz diferentes caminhos aqui, ele termina sempre com a mesma variação de energia. Né? O que a gente conclui, então, a energia é uma variável associada ao estado. A outra coisa que é importante dizer é que com esse experimento aqui, é possível a gente medir a variação de energia num processo adiabático em que o volume se mantém constante. Tá? Então, aqueles processos adiabáticos que a gente costuma estudar lá na física básica, que a gente vai discutir na próxima aula, são aqueles processos adiabáticos reversíveis, né, onde o volume vai aumentando, o sistema vai se expandindo, a pressão vai diminuindo, de acordo com uma lei bem conhecida. Bom, o experimento aqui do Joule está me dando outro tipo de processo adiabático, um feito a volume constante, que eu também consigo medir a variação de energia. Nos dois casos, eu não tenho calor, então é só trabalho envolvido. Tá? Então, nesse aqui eu também posso medir a variação de volume e meço a pressão, eu consigo saber qual é o trabalho mecânico, e nesse aqui é o experimento que a gente acabou de fazer aqui. Bom, isso significa que a partir de um certo estado inicial, eu posso atingir qualquer outro ponto no meu diagrama PV, combinando esses dois processos. Né? Um adiabático e outro adiabático, mas desse tipo aqui, com volume constante. Tá? Então, basta eu ir até o volume que eu quero, depois eu vou para cima ou para baixo, tá? Botando ou tirando calor aqui do meu sistema. Tá bem? Se eu tiver alguma dificuldade, eu posso fazer o processo, começo aqui, aí eu aumento e depois eu vou até aqui, depois é só inverter o sentido. Bom, então, as conclusões do Joule foram: calor não é um fluido, calor é mensurável, é uma forma de energia, é equivalente ao trabalho mecânico que eu tenho absoluto controle no meu experimento. Ou seja, o Joule concluiu então que calor é mensurável via um processo mecânico. Tá? Bom, nem todas as situações acontecem sob essas condições aqui de paredes adiabáticas. Normalmente a energia de um sistema vai mudar porque eu tenho, além do trabalho mecânico, né, eu tenho também trocas de calor. Então, uma vez que a energia foi introduzida e se mostrou que ela é quantificável, controlável e mensurável, se pode estender essa equação aqui para incluir as possíveis trocas de calor num sistema. Então, com isso a gente chega à formulação da primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que uma lei de conservação da energia. Então, se passou do conceito de calor como um fluido para a energia como um fluido. Tá? Um fluido que não tem nem fontes, nem sumidouros no sistema, então a energia se conserva. Tá? Não tem nem fontes, nem sumidouros, porque a gente está assumindo um sistema isolado. A gente está trabalhando dentro do universo termodinâmico. Tá? Claro que se eu olhar só um pedaço do meu sistema, a energia desse sistema pode ser trocada com a vizinhança. Mas se eu incluir a vizinhança no problema, tratar de todo o universo termodinâmico, a energia se conserva. Então, a forma essa da esquerda, essa forma diferencial, é pensando justamente num processo quase estático, onde numa etapa infinitesimal do meu processo, eu tenho uma variação infinitesimal da energia, e essa variação muito pequena pode ser causada, provocada por pequenas variações, seja no calor, seja no trabalho. Tá? Então,
de novo, a nossa convenção de sinal diz que se o sistema faz trabalho, o trabalho é positivo, mas se ele faz trabalho, ele está gastando a sua energia. Então, um trabalho positivo feito pelo sistema, por causa desse sinal de menos, vai diminuir a energia do meu sistema. Claro que ao mesmo tempo pode estar entrando calor, essa entrada de calor pode ser maior ou menor do que a energia gasta via trabalho. Então eu vou ter diferentes cenários aqui, tá? Que o sistema pode estar gastando energia fazendo trabalho, mas no total ele pode estar ganhando energia, porque isso é compensado aqui pelo calor. Tá? Bom, se eu agora considerar um processo completo, né, então eu venho aqui no meu diagrama PV, eu tenho um estado inicial, um estado final, um processo quase estático ligando esses dois estados, ao longo do qual eu pude calcular essas variações nessas quantidades. Tá? A energia foi mudando e o sistema foi ganhando, fazendo, perdendo, né, recebendo trabalho, calor nesse processo. Se eu integrar isso sobre todo o processo, eu passo a lidar agora com essas variáveis macroscópicas. Para calcular a variação da energia, eu só preciso conhecer os estados extremos aqui do processo, o início e o fim. Então a energia ela está associada ao estado inicial ou ao estado final. Eu calculo a diferença entre essas duas quantidades, é o ΔU. Com o Q e o W eu não posso fazer isso, mas eu posso, né, integrar desde o início até o fim desse processo todas essas pequenas contribuições de cada passo aqui ao longo do caminho, qual foi o ΔQ em cada um desses passos, e eu somo tudo, isso me dá esse calor, que é o calor líquido. Tá? O total dessa soma, que pode ter sido positiva em alguns pedaços, negativas em outros, pode ter sido zero em alguns pedacinhos também, vai depender da complexidade do processo, tá? Mas se eu for somando isso, eu tenho o calor total, o calor líquido. A mesma coisa para o trabalho. Então, é interessante notar que essa equação, ela do lado esquerdo me dá uma variável de estado que só depende dos dois extremos, mas do lado direito ela só tem quantidades que não podem ser associadas ao estado, que dependem do processo. Tá? Então, a primeira lei da termodinâmica, além de ser uma manifestação da conservação de energia, a gente pode pensar que ela é uma maneira de introduzir essa nova variável de estado que é dependente, que está associada a quantidades que não são variáveis de estado, que estão associadas a processos, mas por serem associadas a processos, é isso que permite eu medir essa variável de estado. Tá? Então essa é a segunda das leis da termodinâmica que a gente discutiu. Tá? Como a gente vai começar a ver a partir daqui a uma semana, né? Quarta-feira que vem é feriado, conservar a energia para a termodinâmica não é suficiente. A gente pode ter processos que conservam a energia, um deles é a expansão livre que a gente discutiu, né, onde o gás que estava todo aqui desse lado, ele passa para a direita, essa parede é adiabática, as paredes são todas fixas, não tem calor, não tem trabalho, né, mas e portanto, né, a energia do sistema se conserva, tá? Porque eu não tenho esses mecanismos de troca aqui, tá? Esqueci agora por que eu estava falando na expansão livre. Bom, tá? Sim. Então, a expansão livre
apesar de não violar a primeira lei da termodinâmica, a energia se conserva nesse processo. O processo contrário, se eu pego o gás que é homogêneo nos dois lados, ou seja, a expansão livre, depois que eu dei bastante tempo para o gás se espalhar, eu nunca vou observar o processo contrário, onde as moléculas que estão de um lado aqui passariam, todas elas, para o lado esquerdo. Esse processo ele também conserva energia, né? Da mesma maneira que o processo de ida da esquerda para a direita conservava, da direita para a esquerda conservaria também. Tá? Mas esse processo a gente não vê. Então a conclusão é que a primeira lei da termodinâmica ela não é suficiente para nos dizer quais processos são permitidos pela termodinâmica. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que alguns processos são impossíveis. Esse aqui é um deles. Então, a termodinâmica que a gente está vendo, que a gente está construindo, ela por enquanto está incompleta. Falta uma lei que me diga o que não pode acontecer. Tá? Esse é o resto da nossa primeira área, que é introduzir a segunda lei da termodinâmica, por que esses processos não podem ocorrer, e terminar essa área discutindo o significado físico dessa impossibilidade, né? O que está por trás da segunda lei da termodinâmica que me diz que aquele processo ali, o inverso da expansão livre, eu não espero acontecer, tá? Ou por que a gente, quando vê alguns filmes, algumas gravações de trás para diante, a gente sabe automaticamente isso aqui está errado, tá? Isso aqui não pode acontecer. Porque a gente vive num mundo que obedece à segunda lei da termodinâmica e a nossa intuição está ligada a esses processos. Então, se vocês veem um filme de trás para diante, vocês automaticamente dizem isso aqui está de trás para diante, porque no mundo real só acontece no outro sentido. Tá? Isso é o que a gente vai começar a discutir na sexta-feira da semana que vem. Então, para a gente terminar, um exemplo. Esse aqui é um dos processos termodinâmicos que eu mais gosto. Nas próximas, sem ser essa semana, na outra, a gente vai acabar voltando a esse processo. Então esse aqui é o processo linear. Parece um processo trivial, mas tem um monte de física interessante, não trivial, por trás dele. Tá? Então a gente entra em contato com ele agora, mas ele vai voltar várias vezes. Então o problema é o seguinte: eu tenho um gás ideal, monoatômico, e eu quero calcular a variação de energia. Tá? Eu quero calcular ΔU, o trabalho e o calor nesse processo. O sistema sai do estado A, que tem pressão e volume P0, V0, e termina num estado que tem o dobro do volume e tem uma pressão que é 2/7 da pressão inicial. Por que 2/7? Porque eu escolhi esse valor para dar o que eu queria que desse nesse problema. Mas eu poderia escolher a inclinação que eu quisesse, terminar onde eu quisesse. Tá? De novo, esse processo linear aqui, ele pode ser muito rico. Eu posso deixar ele tão trivial quanto eu quiser, mas posso deixar ele bem interessante também. Então, esse aqui é um dos casos interessantes. Então, a primeira coisa que eu vou calcular, começando aqui pela segunda linha, é o trabalho. Então, o trabalho é integral de PDV. Tá? Vocês podem fazer de duas maneiras. Vocês podem escrever a equação da reta, tá? E a partir da equação da reta, que me daria a pressão em função do volume, substitui aqui na integral, a integral no volume vai de V0 até 2V0 e faz a integral. Tá? Essa aqui seria uma maneira. Mas a maneira mais simples é, sabendo que a interpretação geométrica de uma integral é a área embaixo da curva, basta calcular
né, a área desse retângulo e a área desse triângulo. Cuidado, tá? É muito comum em prova aparecer problemas onde aqui tudo bem, eu estou calculando o trabalho, mas mais adiante, quando a gente tiver ciclos, a área que nos importa é só a área do triângulo. Tá? E é comum encontrar o pessoal que calcula toda a área. Ou, no nosso problema aqui, que a gente quer calcular toda a área, tem gente que calcula só a área do triângulo. Tá? Mas a área embaixo do triângulo, essa área vai até o eixo, até o zero aqui. Tá? Então eu preciso calcular a área do retângulo, e a área do retângulo a base é 2V0 e a altura é 2P0 sobre 7. Tá? Então, essa primeira contribuição é a área do retângulo. Aí depois eu tenho a área do triângulo, que é 1/2 base, V0, vezes a altura. E a altura é só isso aqui. Então, P0 menos esse 2/7 de P0. Se vocês fazem a continha, então, primeira coisa, todos os termos têm que ter uma pressão vezes um volume, porque uma pressão vezes um volume tem unidades de energia. Né? Trabalho é P, delta V, os dois têm unidades de energia. Então, se não tiver nessa expressão em todos os termos P0, V0, ou algum outro P e algum outro V, é porque as unidades, a dimensão está errada. Então, aí, esse é um teste rápido de saber que alguma coisa foi esquecida. Aqui está tudo ok, né? Porque tem P0, V0, P0, V0, P0, V0. Então, todos eles têm P0, V0, coloco aqui em evidência, e me dá a unidade de energia, e aí depois somo essas frações, me dá esse 9/14. Tá? Então, com isso eu já achei o trabalho. O calor eu consigo calcular, porque para um gás ideal monatômico a gente já viu a expressão da energia. Tá? E no final, agora que eu tenho duas das quantidades que aparecem aqui na primeira lei da termodinâmica, né, eu vou ter que calcular, eu já calculei o trabalho, agora eu vou calcular o ΔU. Com a primeira lei da termodinâmica, eu posso calcular a variação de calor aqui nesse processo. Tá? Eu poderia calcular também pelas temperaturas, etc. Bom, então, sabendo então que essa aqui é a expressão da energia, e que é um gás, né, de um gás ideal, e que num gás ideal a equação de estado me diz que nRT é igual a PV, a energia pode ser dada em função de PV. Que é interessante porque os dados do meu problema, que estão aqui nesse gráfico, são os P's e os V's, né, nos extremos do meu processo. Então eu posso calcular a diferença de energia entre B e A, eu faço a energia do estado B, tá? Então eu pego 3 meios, pressão e volume no ponto B, então eu vou ter 2/7 P0 vezes 2V0, então fica 4/7 P0 V0, menos a energia no ponto A. E no ponto A, então, é 3 meios P0, não, desculpa, no ponto A, P0 V0. Então, 3 meios P0 V0. De novo, eu faço aqui a soma, vejo que as dimensões estão corretas, aparece P0 V0 que está aqui, e quando eu somo a fração, eu acho o mesmo coeficiente 9/14 do trabalho, mas com o sinal de menos. Tá? Então, eu já tenho energia e trabalho. Quando eu colocar isso na primeira lei da termodinâmica, né, a primeira lei da termodinâmica me dava o ΔU como Q menos W, mas agora o que eu quero é Q, então eu pego esse menos W e passo para o outro lado. Então, Q vai ser ΔU mais W, que é o que está aqui. Como esses dois resultados aqui são iguais a menos do sinal, eu tenho então que no processo de A até B, o calor é nulo, o calor é zero. Tá? Então, essa é uma das coisas interessantes desse processo linear. Ele não é o processo adiabático que a gente vai estudar na próxima aula, mas que a gente já mencionou
acho que foi na aula passada, que obedece PV na gama, uma constante, né? Um processo que PV na gama é constante, se eu começo aqui, ele não vai ser nunca uma linha reta, tá? Ele vai ter sempre uma curvatura. Então, o meu processo linear definitivamente não é um processo termodinâmico. Mas mesmo assim, eu obtive que o calor trocado nesse processo é zero. Então, qual é a explicação? A explicação é que esse calor que eu troquei é o calor total do meu processo, é o calor líquido do processo. Para um processo ser adiabático, né, pensando nesse nosso processo adiabático reversível, que eu consigo representar ali, em cada passo desse processo, eu tenho que ter ΔQ igual a zero. Então, para esse processo ser adiabático, o meu sistema tem que ser envolvido por paredes adiabáticas. Ele não pode trocar calor. O processo adiabático é um que é definido como o processo no qual o sistema não troca calor. Isso não é a mesma coisa que dizer que o calor líquido é zero. Tá? O calor é sempre zero. As paredes são adiabáticas, eu não tenho troca de calor. O que a gente vai discutir mais adiante é que aqui nesse processo, o que acontece é que num pedaço calor vai entrar, no outro pedaço calor vai sair. E por que eu escolhi, né, com cuidado aqui, aquele 2/7, eu já escolhi para que isso fosse exatamente iguais, né, que essas quantidades de calor a que entra e a que sai fossem exatamente iguais e se compensassem. Então, esse sistema quase nunca é adiabático, ou está entrando ou está saindo calor. Tá? Então, no processo linear acontece isso. Por que eu disse quase nunca é adiabático? Porque se num pedaço do processo o calor é positivo e no outro pedaço do processo o calor é negativo, ou seja, o calor troca de sinal, é porque em algum momento essa curva passou pelo zero. Então, tem um ponto aqui no meio onde o ΔQ é zero. Tá? Do lado esquerdo, se eu vou fazendo, deixa eu limpar aqui, tá? Então, do lado de cá, o calor vai entrando, o ΔQ é positivo, do lado de cá, o ΔQ, o calor está saindo, é negativo, significa que aqui no meio o processo passa por um ponto onde o ΔQ é zero. Então, esse processo ele tem um ponto que eu posso dizer que é um ponto adiabático, que é um ponto onde o ΔQ é zero. Mas no resto do caminho não é. Então, eu não posso chamar de processo adiabático a esse processo. É só quando todos os pontos do processo são adiabáticos é que o processo como um todo pode ser chamado de processo adiabático. Tá? Então, mais adiante a gente vai voltar a esse processo, vamos entender o que acontece exatamente nesse ponto adiabático, e ele tem mais física interessante por trás. Tá? Então, por isso que esse processo é um dos meus processos preferidos e, obviamente, os ciclos termodinâmicos que envolverem esse processo, eles também vão ser super interessantes. Só como curiosidade, se vocês tiverem um processo assim, reto, mas com uma inclinação positiva, esse é um processo chato. Esse aqui é um processo que não tem nada de interessante, tá? Comparado com o primo negativo dele aqui. Tá? Por que esse processo, quando a inclinação é positiva, é desinteressante e quando a inclinação é negativa, ele passa a ser super rico? A gente vai ver daqui umas 2 semanas, mais ou menos. Tá bom? Mais algum comentário, mais alguma pergunta?